gente, vou rapidamente falar. Primeiro agradeço a todos vocês pela presença e vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda, ou então me conhece só, por exemplo, de ouvir falar. Eu sou a Cris Tonieto, como ele já falou, eu tenho 27 anos, semana que vem faço 28, e sou membro do Santo Dom Bosco. Antes de ser qualquer coisa na minha vida, antes de ser advogada, antes de ser deputada federal, eu sou católica. Então, nós temos que, como católicos, sempre que honrar o nosso batismo, nós temos que conhecer e nos aprofundar nesse conhecimento dessa doutrina da igreja. Que eu sempre costumo dizer, a doutrina da igreja, ela é riquíssima de conteúdo. O seu magistério é belíssimo. E nós precisamos nos deleitar no conhecimento do magistério. Por isso, acredito eu, que os centros católicos que estão sendo formados seja de suma importância. A criação desses centros, eu acho que é uma espécie de oásis dentro da igreja nesse novo tempo que nós estamos vivendo. E é bem verdade que nós estamos atravessando uma grave crise intramuros eclésia, né? Uma crise que não é da igreja, mas é uma crise na igreja. E eu gosto de deixar isso muito claro, dessa diferenciação. Por que não é uma crise da igreja e sim uma crise na igreja, uma crise intramuros eclésia? Porque a igreja ela é santa, ela é imaculada, ela é sem mancha, ela é a noiva de Cristo. Se Cristo é a cabeça da igreja, ele é santo, não há como a igreja não ser santa. Muito simples. Então, evidentemente, que não tem como ser uma crise da igreja, porque se a igreja é santa, não há crise. O que está em crise, na verdade, são os seus membros, que são pecadores. Nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo que é a igreja, nós somos os membros. Então, o que está em crise, como eu falei, né, são os membros que são pecadores, evidentemente, e que, por serem pecadores, naturalmente, têm as suas inclinações, sua propensão ao pecado, ao mal, que deriva da concupiscência. Então, por isso que eu disse que é uma crise intramuros eclésia. Por que eu falei disso, logo no início? Porque nós estamos atravessando essa crise. Nós estamos atravessando uma avalanche dentro da igreja, de certo modo. E nós precisamos nos manter firmes, fiéis e perseverantes. E eu sei que, naturalmente, todos aqui, quer dizer, eu pelo menos, acredito que muitos, se não todos, nós já, evidentemente, já passamos por crises internas também. Questionamentos, até mesmo relacionados à questão da autoridade. Mas a gente precisa entender que nós estamos nessa barca de Pedro e é para que nós nos mantenhamos firmes e fiéis, obedientes à palavra. Então, antes de eu introduzir o tema, eu queria agradecer, né, a oportunidade de vir aqui, agradecer ao Sérgio pelo convite, a todos vocês por me receberem. Por onde eu tenho passado, a gente tem reafirmado esse compromisso que nós temos antes de qualquer coisa com a nossa fé, com a nossa igreja. Por isso que eu disse, não se trata de uma demagogia. E se trata apenas, e do mais importante, eu diria, que é da expansão do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Do resgate, da restauração da cristandade. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que trabalhar aqui dentro. Seja aqui no Instituto Santo Antônio, seja no Centro Dom Bosco, ou em qualquer lugar. Nós somos católicos. E como católicos temos que atuar nesse meio, seja político, social, cultural, enfim, não importa. Mas temos que atuar como católicos. E por isso é tão importante nós nos deleitarmos sim no conhecimento da doutrina. E eu acredito que a vida intelectual, ela seja fundamental. É uma ferramenta importantíssima para que nós não nos deixemos seduzir com paixões relacionadas a ideologias. Para que nós não deixemos seduzir por falsos profetas que tentam nos desviar, tirar o essencial da fé, nos levando, na verdade, às heresias. Então a vida intelectual é de suma importância. A apologética, que é a defesa da fé, é outra coisa de suma importância, que vai, na verdade, ser uma consequência natural dessas duas anteriores, da vida intelectual e da vida espiritual. Então, eu acredito, por isso que eu disse, que os centros católicos, eles estão se afigurando como um oásis na igreja. E é importante que nós não nos envaideçamos por isso. Por exemplo, eu sou membro do Santo Dom Bosco, acredito que a maioria aqui já conheça um pouquinho do trabalho do Santo Dom Bosco, que tem sido um trabalho que eu, modéstia à parte, acho que tem sido um trabalho importante para a igreja, para o serviço à igreja. Mas isso significa que Deus escolheu os piores. Não pode ser motivo de vaidade.
E por que eu estou falando isso aqui? Porque o Instituto Santo Antônio, ele vai crescer. Se Deus quiser, vai propagar muito. Se Deus quiser também, nós para outras regiões, vocês, no caso, vão se expandir também. E que bom que será assim. Que bom que o Espírito Santo, ele age na igreja, ele mantém a igreja firme de pé. O Espírito, na verdade, quando Cristo ascendeu ao céu, ele deixou o Paráclito. Ele não nos deixou desamparados, ele deixou o Espírito Santo, com a certeza de que ele estaria conosco até o fim. Então essa é uma promessa. E a promessa se cumpre. O Espírito Santo não vai deixar a igreja cair. Não vai deixar a igreja se perder, ou melhor, os membros. Então é evidente que suscitam-se pessoas. Ao longo da história da igreja, a gente percebe que Deus levanta pessoas, como levantou os santos e os mártires. Naquele tempo, naquelas heresias, daquela época. E nesse tempo, eu acredito que muitos podem vir de centros católicos. Por que não? Então vocês, na pessoa do Sérgio, que é o presidente, né, do Instituto? Pode ser. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, viu? Da mesma forma que nós sentimos essa... Não é um peso, de modo algum, não é mesmo. É uma responsabilidade importante e sadia, né? Mas também não é uma... Aí que tá. A cruz, na verdade, é porque o caminho cristão é um caminho de cruz. Então a gente não pode se furtar da cruz. A gente não pode querer fugir da cruz. Porque a gente sabe que foi através dela, foi por meio dela, que o nosso Senhor, nos concedeu a salvação, redimiu a humanidade. Então nós não podemos fugir da cruz. Nós passaremos pela peleja, passaremos pela adversidade. Agora temos que saber, o caminho, a porta é estreita e o caminho é do martírio. Então a responsabilidade deste centro, deste estudo, é muito grande. E para isso, como nós temos essa responsabilidade, nós todos aqui enquanto católicos, para resgatar a cristandade, o valor, quando eu menciono ali, na verdade, obviamente, né, esse brado retumbante, ele precisa ser ecoado em todos os lugares, que é o Viva Cristo Rei. É para quê? Para que nós lembremos sempre que Cristo é Rei. Cristo é Rei do universo, Cristo é Rei do meu coração, da minha vida, da minha família. Cristo é o Rei do Instituto Santo Antônio, do Centro Dom Bosco. Cristo é Rei, a gente não pode esquecer disso. Parece que é tão simples. Ah, não, olha, é claro, Cristo é Rei. Não, mas as pessoas esqueceram que Cristo é Rei. As pessoas tentam destronar Cristo todos os dias. A gente vive num tempo que, sinceramente, o cristão mais ridicularizado. É o martírio da ridicularização que o Papa Emérito Bento XVI tanto falava. A gente vive isso no nosso cotidiano. No meu caso, estou vivendo isso lá no Congresso Nacional. Mas isso não é motivo de glória, como diria São Paulo, a apóstolo de São Paulo. É motivo de nós nos firmarmos com o nosso joelho no chão e sempre estarmos em oração, pedindo sim a conversão dos pecadores, a conversão do nosso coração, a conversão dos pecadores e a salvação das almas. É para isso que a igreja serve. Aliás, é para isso que a igreja existe. A igreja existe porque a igreja quer e busca a salvação das almas. E os centros católicos, eles vêm exatamente como um braço da igreja, nesse serviço, nesse apostolado, levar e, claro, resgatar as almas para o reino de Deus. Trazer de volta aqueles que se perderam. Nós vivemos um tempo de apostasia, de abandono, de negação da fé, então nós precisamos fazer com que muitos voltem para casa como filho pródigo. Tamanha importância que os centros católicos têm. Eu não estou aqui falando apenas dos centros católicos, claro que poderia falar isso para qualquer católico. O católico precisa viver bem o seu batismo. O católico, ele não pode renunciar à sua fé e negar a Cristo. Ele precisa viver o seu apostolado na sua vida cotidiana. Eu costumo dizer, a nossa vida tem que ser o evangelho ambulante. As pessoas têm que olhar para nós e sentir aquele bom odor de Cristo, sabe? As pessoas precisam olhar para a gente e enxergar a catolicidade. Porque, de fato, muitas vezes nós não conseguiremos falar. Aliás, nem precisaremos. São Francisco de Assis já falava. Como é que a gente evangeliza? Evangelize sempre. Se preciso, use palavras. Então, na realidade, a nossa vida tem que ser um testemunho vivo. De conversão, de amor a Deus, de amor à igreja. A nossa vida tem que ser. Isso é viver
bem a catolicidade? Claro que nós somos errantes e pecadores, mas quando a gente cair, a gente tem que ter a força para levantar. Tem que ter aquele arrependimento genuíno, que de fato é o Espírito Santo que move os corações, né? Ele que incomoda do pecado, do juízo, da justiça, e aí sim o Espírito Santo nos movendo, nós teremos uma conversão genuína e assim vamos querer também avançar na fé e levar outros. Nós precisamos mostrar a beleza da igreja, porque infelizmente, vou usar um termo que é um neologismo, estão enfeiando a igreja. Desculpem o neologismo. O que eu quero dizer com isso? A igreja católica é belíssima e riquíssima em conteúdo. Mas por que as pessoas têm vergonha de dizer que são católicas? Por que as pessoas no meio, seja acadêmico, seja no meio profissional, seja no próprio Congresso Nacional, as pessoas quando falam que são católicas falam de forma tímida, até de forma constrangida? Por que nós temos vergonha? Ou medo, sei lá o que é? Por quê? Se nós temos os santos e os mártires que nos ensinaram como que é viver radicalidade. Eu estava conversando há pouco com o Sérgio sobre a palavra radicalidade. Hoje em dia virou quase que, nossa, ninguém pode falar disso. Radicalidade, porque você ser radical hoje, né, é uma aberração da natureza, isso é, para alguns. Dizer que, olha, fulano de tal é muito radical, ou seja, fuja dele, saia de perto. Agora veja, Cristo não foi radical? Estávamos conversando há pouco. Quando Cristo diz, por exemplo, olha, se te feriram a face, dê a outra face. Olha, ame o seu inimigo, perdoe a quem te fere. Isso não é radicalidade? Ter radicalidade maior do que mandar amar o seu inimigo? Sinceramente, eu não vislumbro radicalidade maior. Então, Cristo, na verdade, já teve uma vida de radicalidade. E o Evangelho é radical. A vivência do apostolado, a vivência evangélica, digamos assim, a vivência do Evangelho já é por si só radical. Então, dentro do catolicismo, já tem intrínseco uma radicalidade de vida no Evangelho. Então, nós não temos que ter medo de ser radicais. Talvez o nosso receio de nós sermos radicais, de nos afirmarmos como tal, como católicos, é que tenha feito muitos se perderem na fé. E aqui eu faço apenas uma exortação para mim, em primeiro lugar. Tudo que eu falar para vocês podem ter certeza que volta de espelho para mim. Serve, né, literalmente reflexo aqui, né, então vem para mim primeiro, porque da minha boca, o meu ouvido é mais próximo, né, do que o de vocês, então pode ter certeza que tudo que eu falo para vocês, estou falando para mim em primeiro lugar. Mas eu faço essa exortação, antes de começar de fato o tema da palestra, porque eu vejo que as pessoas estão muito mornas na fé. Há uma mornidão, há uma tibieza muito grande, e isso tem me preocupado pessoalmente. Porque a Igreja Católica, ela pode avançar. Os católicos, eles têm que lançar as redes, sabe? Como São Pedro fez. E Cristo disse para ele, olha, não serás mais pescadores de peixes, mas sim de homens. Então por que nós temos medo de lançar as redes no mundo, na universidade? Por que nós temos medo? Por que nós nos calamos a nossa voz, ou abafamos a nossa voz? Nós não temos mais aquela coragem, por exemplo, de bradar viva Cristo Rei, porque alguém nos ofusca, porque alguém nos constrange. Só que nós é que deveríamos dar o testemunho, nós é que deveríamos dar o exemplo. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque nós queremos ser santos. Eu fui confessar no domingo passado, o padre disse uma palavra, uma frase, na verdade, que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, eu estava conversando com ele sobre algumas situações que eu estou passando, até mesmo no congresso, essas perseguições assim, veladas, digamos assim, né? Esse martírio da ridicularização constante, a peleja que a gente sofre o dia a dia. E o padre falava para mim assim, o que muda o mundo são os santos. Então, nós não podemos querer outra coisa senão a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, nós temos que ter sede e fome de santidade, ter desejo ardente pela santidade. E só se chega à santidade se nós conhecemos e amamos profundamente a Deus, a igreja, os princípios e os valores que a igreja nos deixou. Por que eu falo igreja? Porque quem é a cabeça? Você é repetitivo. Cristo. Qual é o corpo místico de Cristo? É a igreja. Então não tem outro caminho. Ex cátedra, completo, ex cátedra do salvo, né? Ou seja, fora da igreja não há salvação. Ex cátedra do salvo. Fora da igreja não há salvação. Nós estamos nessa barca de Pedro. Nós precisamos
nos unir nessa barca de Pedro, mesmo que a gente tenha que atravessar e vai atravessar, aliás, se é que já não estamos atravessando, né? Não estou aqui para tratar de uma visão escatológica, mas querendo ou não tem como se divorciar dela. A própria visão do Apocalipse, né, a questão do Apocalipse, de que a igreja atravessará o Atlântico. Claro, a grande tribulação, então nessa grande tribulação, nos mantenhamos firmes. É esse, eu acho que o principal. Tem que ser o nosso objetivo. E para que a gente possa, de fato, fazer a diferença no mundo com a santidade de vida. Porque é fácil a gente terceirizar a culpa, botar a culpa no outro dos nossos defeitos, nossos problemas e pecados. Mas a gente precisa mudar, a gente precisa se interiorizar, olhar para dentro e dar o nosso coração. A conversão tem que vir de dentro para fora. A conversão e, no caso, a mudança, né, tem que vir de dentro para fora. Para isso, sim, nós podemos, depois, como eu diria, consequência, aí sim, a gente vai poder bradar viva Cristo Rei em alto e bom som, como o São José Sanches fez lá na Guerra dos Cristeiros, mesmo que ele tivesse lá passado pelo martírio, passou. Quantos foram perseguidos? Eu citei Guerra dos Cristeiros porque é o que eu mais falo ultimamente, né? A perseguição do governo maçônico de Plutarco, que fez com que aquele menino de 14 anos tivesse seu pé esfolado. O próprio como é que chama? O padrinho dele tentou demovê-lo demovê-lo da ideia de dizer o seguinte: olha, nega Cristo. Nega Cristo que nada vai te acontecer. E ele até o final foi: viva Cristo Rei. Só que nós não temos essa mesma ousadia. A gente se inibe. Então a gente precisa sim reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecer que Cristo é Rei do universo e servir a Cristo, servir a igreja. Servir a Cristo, servir a igreja. E servir os dois, a gente está servindo uns aos outros, claro. A gente está fazendo esse trabalho de evangelização constante. Então essa é a minha pequena grande introdução, mas eu não podia me furtar de falar isso, porque eu vejo que as sementes, elas agora, nessa nova geração, essas sementes estão sendo plantadas exatamente pelos centros católicos, que estão trazendo um novo vigor espiritual para a Igreja de Cristo, para a Igreja Católica. Agora sim, meu tema central, que na verdade eu dei uma permeada, tudo isso está gravitando em torno do que é a realeza de Cristo e a doutrina dos dois gládios, né? Então vamos começar. Gente, pelo amor de Deus, não reparem o layout, porque eu confesso a vocês que eu fiz somente... Eu não sou muito de slide, não costumo usar slide. Eu só fiz para poder nortear um pouco o tema, porque esse tema, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre ele. É um tema importantíssimo e que, inclusive, tem sido relegado. Porque esse tema é a base do Estado católico, que as pessoas não entendem. Ou as pessoas pouco entendem. Quando a gente fala esse termo Estado católico, muitos já ficam com aquela animosidade, aquela hostilidade. Estado católico, o que é isso? Então, realmente é um tema que é pouco tratado, pouco falado, mas é importantíssimo que nós compreendamos, compreendendo um pouquinho, se vocês saírem daqui, compreendendo um pouquinho do que é a doutrina dos dois gládios e o que é essa preparação do que vai ser, do que é, no caso, o Estado católico, eu já estou satisfeitíssima. Então eu fiz questão de fazer no carro esses slides, são 2 apenas, só para tratar, né, da diretriz do que a gente vai falar e para, evidentemente, dar um nome. Primeira coisa, em que consiste a doutrina dos dois gládios? Para isso, a gente precisa saber o que é a igreja. A igreja tem dois gládios, 2 espadas centrais, que é o poder temporal e o poder espiritual. Basicamente é nisso que consiste. E claro, eu vou fazer uma reflexão rápida, né, passar por ali, para depois chegar no ponto nevrálgico, ponto central da doutrina dos dois gládios. Bom, na verdade, esse tema da doutrina dos dois gládios, ele teve uma formulação mais imediata, digamos assim, no Papa Pelágio I. Ele que tratou inicialmente desse tema. E depois teve uma formulação concreta com o Papa Bonifácio VIII, na bula Una Santa. Que inclusive eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, muito pequenininha, na verdade, acho que 2 páginas, a bula Una Santa. Eu tenho até ela aberta ali no computador. E de repente, até no finalzinho, eu leio alguns trechinhos que são muito importantes para nos ajudarem aqui a dar subsídio para essa breve exposição que nós estamos fazendo aqui. Mas o Papa Bonifácio VIII, nessa bula, ele é que trouxe, né, a doutrina dos dois gládios como um caráter mais
de fato, infalível e formal. Mas antes de falar necessariamente dessa temática, eu preciso dizer o que é infalibilidade, que também é um assunto que causa uma certa indisposição de alguns, por parte de alguns. Causa uma indisposição e talvez, às vezes, uma incompreensão. Muitas pessoas falam, quando é que o Papa fala em caráter infalível? Quando que ele fala de modo infalível? Quando ele fala ex cátedra. Só que existem 4, que são, por isso que eu coloquei ali, 4 condições vaticanas para essa infalibilidade papal. Infalibilidade papal é o quê? Um dogma. Mas para que ele fale de forma infalível, tem que cumprir necessariamente essas quatro condições vaticanas. Quais são elas? A primeira, ele, Papa, Santo Padre, precisa invocar a autoridade. Ele precisa falar invocando a sua autoridade de Santo Padre. Segunda questão, claro, tem que ser em matéria, porque eu acho que esse é o mais comum. Tem que falar em matéria de fé e costumes, matéria de fé e moral. Ex cátedra, geralmente, quando a gente diz, digamos assim, de forma mais técnica. Terceira questão, ele precisa falar para todo o orbe católico. Ele não pode falar para um grupinho. Ele não pode falar para uma pastoral. Ele não pode nem falar para um país determinado. Agora deixa... Não, ele tem que falar para todo o orbe católico. E, por fim, ele precisa falar de maneira que seja sucinta e clara, objetiva. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos que existem muitas fenomenologias, Tem muitas questões filosóficas. Às vezes, por exemplo, quando o Santo Padre mesmo, não estou querendo fazer juízo de nada, absolutamente, eu estou colocando questões pontuais. Muitas vezes, quando o Santo Padre, quando ele vai se pronunciar, as pessoas acham que ele está na sua infalibilidade. Mas, na realidade, ele muitas vezes trata de temas que são, de fato, filosóficos. Ele decorre, ele traz uma questão, assim, algum discurso que seja totalmente, assim, mais uma explicação, uma questão, por isso que eu falei, um critério mais fenomenológico. Jesus, não sei falar essa palavra. Vocês entenderam, né? Pois é, então não fala de maneira clara e objetiva. Um exemplo de infalibilidade, por isso que eu botei ali, foi exatamente a condenação da astrologia, que aconteceu no Concílio de Braga, em 561. A astrologia, eu sou um exemplo, tá, gente? Do que é o caráter da infalibilidade, o dogma da infalibilidade papal. A igreja condenou a astrologia, dizendo o seguinte, a alma, aquela história de que a alma tem ligação com o signo, com a estrela, com não sei o quê, isso não pode, isso não existe na igreja. Então, nesse concílio, a igreja foi lá e condenou, se valendo dessas quatro condições vaticanas. Então, cumprindo esses 4 requisitos, essas 4 condições, aí sim nós temos efetivamente o que nós chamamos de infalibilidade papal. Por que eu quis trazer isso aqui? Porque isso vai nortear todo o resto que nós vamos tratar. É importante nós sabermos quando o Papa ele fala de forma infalível ou quando o Papa fala, ele, naturalmente, quando ele dá uma opinião, ele é um homem, ele é humano. Se ele é homem, se ele é humano, logo ele é pecador e pode errar. Ele não está sempre certo. Eu não estou falando do Santo Padre Papa Francisco, estou falando de qualquer Papa. Então, é necessário que nós entendamos isso. Então, em matéria de fé e moral, quando ele fala para todo o orbe católico, quando ele fala de forma clara e objetiva, direta, e quando ele está invocando a sua autoridade, ali sim nós temos o que nós chamamos de infalibilidade. E, claro, a doutrina dos 2 gládios é em caráter infalível. Então, o Papa Bonifácio VIII, na bula Unam Santa, no finalzinho dela, ele colocou está fora de ordem, mas não tem problema, ele disse essa frase aqui: toda criatura humana deve obediência ao Santo Padre. Aqui é o ponto-chave. Quando a igreja, através do Santo Padre, ele fala, se valendo aqueles 4 requisitos, que toda criatura humana deve obediência ao Santo Padre, o que ele está querendo dizer? Ele está mostrando a autoridade, a submissão do poder temporal ao poder espiritual. A igreja é o poder espiritual. O padre, por exemplo, o Santo Padre detém poder espiritual. Agora, quem detém o poder temporal? Aqui, nesse contexto histórico,
quando se trata da bula una santa, ele fala dos cavaleiros e dos reis. Então, o poder temporal ficaria a cargo destes, mas necessariamente o poder temporal deveria estar submetido ao poder espiritual. Então, o que aconteceria? Se o poder temporal falha, o poder espiritual socorre. E se o poder espiritual, que eles chamam de inferior, o poder superior socorre. Agora, e quando esse poder espiritual que está com a igreja falha? Só Deus. Só Deus. E aí vem o que diz 1 Coríntios 2,15, que eu vou ler para vocês, é bem curtinho. 1 Coríntios, desculpa a modernidade aqui. 1 Coríntios, versículo 2, 15. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, é algo que detém única e exclusivamente a Deus. Então, quando a gente fala de doutrina dos dois gládios, o que consiste? Consiste nessas duas espadas que estão com a igreja. Poder espiritual e poder temporal. Nós temos essas duas espadas. Só que hoje, por que não se fala tanto disso? Porque, infelizmente, houve um divórcio. Ou melhor, tentaram trazer um divórcio. Tanto que nós não temos mais um Estado católico. Nós temos um Estado laico. Divorciaram. Tiraram aquela doutrina que é em caráter infalível, por isso que, sinceramente, me perdoe aqui quem professar religião diversa, mas, sinceramente, todo católico precisa ser defensor do Estado católico. Quem está dizendo isso? É Cristo? Caráter infalível. Papa Bonifácio VIII na bula una santa. E essa espada dos dois gládios, na verdade, desculpe, essa doutrina dos dois gládios, ela vem preparar o Estado, que vem a ser o Estado católico. Agora veja, em qual intervenção haveria isso? Hoje nós temos, por exemplo, o poder temporal, a gente vê o que acontece, nós temos ali o presidente da república e tal. E como é que seria, por exemplo, se nós de fato tivéssemos um poder espiritual? Um Estado católico? Erradicaria todas as outras religiões? Não necessariamente, não. Pode haver outras religiões. Agora, a matéria de fé e moral, quem decide é a igreja. Porque ela é detentora daquele conhecimento. Porque a igreja é mãe e mestra. A igreja, como eu sempre cito, a Mater e Magistra, ela é a educadora das virtudes. Ela que ensina. E mais, a igreja, ela, como eu falei no início, né? Fora da igreja não há salvação. Vou dar um exemplo para vocês bem rápido. Quando houve o dilúvio, o que aconteceu? Tinham várias arcas? Não, tinha uma única arca. Só tinha um condutor da arca, que era Noé. Não tinham vários condutores. Tinha um único condutor e tinha uma única arca. Fazendo uma analogia, é exatamente a mesma coisa em relação à igreja. É uma única arca, a arca que é a igreja católica. A arca de Pedro. Quem é a cabeça? Pedro e seus sucessores. O Santo Padre. Os sucessores de Pedro, o primado petrino. Então nós não podemos negar o primado petrino. Nós não podemos negar o poder espiritual da igreja. Nós não podemos negar isso. Cristo, ele disse, com todas as letras, certa vez no Evangelho, só me engano é o Evangelho de São Lucas, venda as túnicas e compre a espada. Ele já está mostrando que tipo de espada que ele estava querendo demonstrar ali. Ele já estava demonstrando. Da mesma forma, por exemplo, nós temos que entender uma visão macro, por isso que eu falei, dessa subserviência do poder temporal ao poder espiritual. O poder espiritual está acima. Agora nós vamos entender o porquê. Eu vou fazer a questão, se estiver aberto aqui, de ler para vocês rapidamente. Vou ter que sair daqui. Um minutinho. Deixa eu só minimizar. Se estiver aberto aqui, eu leio para vocês. Ah, tá aqui. Bula Una Santa. A Bula Una Santa, se eu estou conseguindo ver, ótimo. De 18 de novembro de 1302, na parte final, diz o seguinte: o poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos
que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, é aquilo que eu falei, né? Será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Como acabamos de ler, isso aqui é uma síntese. Essa parte eu queria ler, na verdade. Essa autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou quando o Senhor disse a Pedro: tudo o que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que será desligado no céu será desligado na terra. Mesma coisa vale, por exemplo, o que for perdoado aqui será perdoado lá, e vice-versa. É a chave do céu. Quando a gente lê Mateus 16 aqui mostra exatamente, eu costumo usar um termo, a outorga. Uma linguagem jurídica, eu como advogada, eu às vezes me permito usar essa linguagem jurídica, é basicamente como se Cristo estivesse outorgando uma procuração e entregando a Pedro, assinada, para que Pedro fosse seu representante aqui. De que modo? Um modo muito simples. Como é que a gente tem tanta certeza que Pedro, ele é o primeiro papa? De que Pedro foi o primeiro bispo de Roma? Como é que nós podemos ter tanta certeza? Aqui nós temos o primeiro ponto. Que ele disse, Jesus disse para Pedro: tu és Petras, né? Tu és pedra, Kéfas. Tu és pedra e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vou ser repetitiva, como eu faço às vezes, né? E é importante para firmar um posicionamento, que não é meu, é da igreja. Cristo não disse para Pedro assim: tu és Pedro e edificarei as igrejas. Sobre ti edificarei as igrejas, ou então uma igreja. Ele diz a minha igreja. Minha é pronome o quê? Possessivo, é posse. Então a igreja de quem? Quem estava falando? A igreja de Cristo. Então não tem várias igrejas de Cristo, só tem uma igreja de Cristo, que foi entregue sob a autoridade de Pedro. Ele sim, o vigário de Cristo. Em outra passagem que nós poderemos recordar, sim, pura e simplesmente, quando Pedro negou Jesus, todo mundo sabe. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas depois, em outra ocasião, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Já meio chateado com aquelas insistências da pergunta de Cristo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que ele responde depois? O que Cristo diz a Pedro? Então, apacenta o meu rebanho. Meu rebanho, de novo, posse. Então, o rebanho é de Cristo. Da mesma forma, Cristo, por diversas vezes, diz: confirma a fé dos teus irmãos. Então, vejam, Cristo diz para Pedro: tu és pedra, sob esta pedra edificarei a minha igreja, dizendo que é uma igreja só, não há outra. Apacenta o meu rebanho, não qualquer rebanho, o meu rebanho, um só rebanho, ele deixa isso claro, um só rebanho, um só pastor e um só batismo. Não são vários. Vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Apacenta o meu rebanho. Terceira questão: confirma a fé dos teus irmãos. Aqui nós temos a clara evidência de que ele é o primeiro Papa. Pedro é o vigário de Cristo na Terra. Ele sim foi quem teve a procuração, a chave. Eu costumo, quando eu falo para os alunos mais novos, eu costumo fazer uma metáfora. Você entregaria a chave da sua casa para quem você não conhece? Para um desconhecido? Não. Você só entrega a chave da sua casa para quem você confia. Para quem você conhece e confia. Da mesma forma, esse grau
de intimidade que eles tinham, Cristo entregou a chave para uma pessoa, não foi para vários apóstolos. Tinham 12, mas ele entregou para um. E foi exatamente este um que tinha a incumbência de edificar a igreja, de ser esse norte. Por isso que eu disse, o vigário de Cristo, o representante, a autoridade máxima, a quem detém esse poder espiritual. E todo o resto estaria submetido, inclusive o poder temporal, que estaria a cargo dos cavaleiros e dos reis. Por isso é que era comum, há um tempo atrás, no contexto histórico, era comum que os papas fossem sagrar os seus reis, os reis da época, né? Então o papa é que sagrava, nomeava o rei. Isso era comum, para mostrar essa submissão. Só que hoje nós não temos isso. Vamos continuar lendo aqui para voltar para o slide. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando 2 princípios, como fez Maris, eu acho. É que eu estou sem óculos. Opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Portanto, a verdade é única. Por isso, aqui sim, que é a questão da infalibilidade que eu havia dito. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana, está sujeita ao Romano Pontífice. Vejam o final da bula Ana Santa que eu estou lendo. Ele falou o quê? Invocando a sua autoridade, já estava fazendo. Falou para todo o orbe católico, falou em matéria de fé e moral e falou de forma clara, definitiva, decisiva, certeira, objetiva e direta. Nós temos aqui infalibilidade papal. Então, intimamente, todo católico deve ser defensor do que é o Estado católico. Que não significa anular ou negar as outras religiões. Significa, como eu disse, deixar que o poder espiritual seja conferido à igreja, porque é dela mesmo. Seria uma usurpação de competência, como a gente ultimamente tem falado bastante, né? Porque a gente fala de usurpação de competência pelo que o STF está fazendo com o Legislativo, né? Ao agigantamento do Supremo Tribunal Federal, que eles estão agora, mal comparando, né? É como se o STF ele fosse agora um rei. É um poder absoluto, praticamente, é o que eles acham, né? Aqueles que eles mesmos interpretam a Constituição, eles legislam, se eles tiverem algum caso de crime, por exemplo, eles vão lá, instauram o que tem que instaurar, mandam instaurar inquérito, eles são os delegados, eles são os promotores, eles são tudo, na verdade. Os reis, né? Poder absoluto tá com o STF, é mais ou menos como se eles fossem... Então, é uma usurpação de competência. Por quê? Porque a quem compete legislar mesmo, hein? É o Parlamento, é o Congresso Nacional. É competência exclusiva do Congresso. É uma função típica do Congresso Nacional legislar. O que o STF pode fazer que se aproximaria de uma questão de atos normativos seria, por exemplo, a súmula vinculante. Aí sim. Ele pode ir lá fazer uma súmula e tal, que tem a ver com, entre aspas, enfim, normatizar, entre aspas, muitas aspas. Mas não é função típica do Supremo Tribunal Federal legislar. Então, é uma usurpação de competência. A mesma coisa, agora voltando para o nosso caso concreto aqui. É a mesma coisa, não pode o poder temporal usurpar a competência do poder espiritual. O que está acontecendo neste tempo, nessa geração, é exatamente essa subversão. Agora, vamos ver os fenômenos e os porquês. Vou até fechar aqui e vou voltar para cá. Agora sim. Vamos entender os fenômenos, os porquês e os motivos, etc. Vocês já entenderam, né? Nós já lemos Mateus 16, 19, que trata exatamente do primado petrino. Nós já lemos 1 Coríntios 2, 15, para mostrar que o poder espiritual ele está acima do poder temporal e que não cabe outro senão Deus fazer o último julgamento, o julgamento final. E o Romanos 13 eu vou deixar para daqui a pouco. Toda criatura humana deve, no caso, obediência ao Santo Padre, isso é uma matéria de infalibilidade. Agora, vamos entrar no tema das heresias. O que acontece? Por que a gente não vive hoje, ou melhor, por que a gente vive hoje
essa usurpação de competência, do poder temporal tentando usurpar a competência do poder espiritual. Antes, no passado, nós tínhamos o quê? Heresias cristológicas. Vou dar um exemplo. Século IV. Século IV nós tínhamos ali a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo. É uma heresia cristológica. Negava a autoridade, a divindade de Cristo. Por isso que depois veio, como resposta, o credo niceno-constantinopolitano, que foram justamente nos dois concílios, o de Niceia e o de Constantinopla. Para quê? Por que a gente tem um credo niceno-constantinopolitano? Que é muito mais detalhado, para atestar, comprovar, reafirmar a divindade de Cristo. Cristo, único e suficiente, Deus. Cristo é 100% homem, 100% Deus. Para isso que existe. Mas antes, as heresias que nós tínhamos na época da igreja, lá no passado, eram notadamente cristológicas. Atentavam a Cristo. Atentavam também, muitas vezes, a Maria, no caso. A Virgem Maria. Mas tudo isso nós podemos dizer, por exemplo, heresias cristológicas. Isso naquela época, século IV, por exemplo, que nós tivemos, né, Santo Atanásio sendo levantado. Se vocês não sei se vocês sabem, mas a heresia ariana foi uma das mais avassaladoras para a igreja. A heresia ariana, simplesmente, claro que guardando as devidas proporções, quase acabou com a igreja. Mas tiveram santos que foram levantados por Deus. Para quê? Para manter a fé, para eles manterem a sua fé, claro, e não deixarem a igreja sucumbir. Aí vem a promessa, lembra-se? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela quem? A igreja. Mas Cristo não disse que nós teríamos uma vida maravilhosa da igreja. Cristo não disse que a gente viveria em um mar de rosas, sem tribulações. Não, muito pelo contrário. Já sabíamos que passaríamos por um martírio. Como, por exemplo, os apóstolos passaram. Quantos apóstolos foram martirizados? Pois é, Pedro, mesmo depois, negou Jesus, claro, se arrependeu e tal. Papa, com o seu legado, seu primado Petrino, depois ele se tornou, de fato, um grande propagador do Evangelho. Um propagador, e foi até o martírio. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Senhor. Ele falou, não, crucifica-me de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Será que nós temos a mesma audácia, coragem de Pedro? De não só passar pelo martírio, mas também de querer ser crucificado de cabeça para baixo? A gente tem medo, às vezes, de ser chamado eu no canal, magrinho, gordinho. A gente fica com todo respeito, gente. Mas assim, às vezes rola sabe, essa coisa de bullying. Não tô querendo dizer que o bullying é bom, não tô dizendo isso, gente. Mas tô querendo dizer, às vezes, as pessoas ficam tão assim, me chamou de feio. Aí a pessoa já fica com uma tristeza profunda no coração que leva quase à depressão. Antigamente, nós tínhamos pessoas viris, né? Se a gente pegar a Idade Média, os homens, até tem um meme no Facebook, que foi muito engraçado. Alguns lembraram, com certeza, do meme, né? Os homens viris, que iam pra guerra, os templários. Aí hoje, não vou nem comentar. Né? Vocês já entenderam. Eu não quis falar, porque senão... homofobia. Gente, nem existe homofobia, essa palavra, na verdade. Essa palavra é tão selhama como gênero. Como é que você vai definir homofobia? Não vou nem entrar nesse mérito, porque daria para ficar falando até amanhã sobre isso. Eu também não quero fugir do nosso objeto. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É uma coisa muito simples. Que a gente tinha uma virilidade. Nós tínhamos uma fé mais robusta, uma fé mais séria, comprometida, de verdade. Hoje, qualquer coisa é motivo de, não gostei do padre, o padre é ruim, vou sair da igreja. O padre falou mal de mim, vou sair da igreja. Qualquer coisa é motivo de sair da igreja. A homilia, sei lá, foi ruim, foi desconcertante, vou sair. Tudo é motivo de sair da igreja. Tudo é motivo de abalar a fé. Por quê? Porque nós não temos mais uma fé com essa virilidade dos apóstolos. Por isso que eu disse, fiz uma provocação para mim também. Será que eu teria coragem de passar por esse martírio, como Pedro passou? Será que eu teria coragem de ser como embaixador de Cristo, como São Paulo, apóstolo? De ser decapitada? Mas passar pela prisão várias vezes e tal? Será que nós teríamos essa coragem de passar por tudo aquilo que os apóstolos passaram? Pelos santos, os mártires e tal? Eu não sei, sabe? Fico me perguntando isso às vezes.
Mas, querendo ou não, essa provocação é importante para a gente ver o grau da nossa fé, o termômetro da nossa fé. Por exemplo, nossa fé é o tamanho de um grão de mostarda. Se a gente fizer um comparativo rápido entre as atitudes, a gente pode pegar as personalidades da Bíblia mesmo. Por exemplo, Pedro convivia com Cristo. Não é ele o Papa? Então, Pedro convivia ali, no dia a dia com Cristo. Aí ele viu o fantasma, né? Ou seja, achou que era o fantasma. Aí Jesus mandou ele vir para fora do barco, revolto, mandou ele sair. E aí ele olhava para Cristo, ele andava sobre as águas. Mas ele temia, ficava morrendo de medo. Aí fraquejava. Da mesma forma, por exemplo, quando dentro do barco, o mar revolto, e o pessoal desesperado, vamos acordar Jesus, estava dormindo no barco. Aí o que Jesus diz para esses homens? Homens de pouca fé. Em contrapartida, nós tivemos o servo do centurião, que estava doentado, estava lá enfermo, e aí chegou o centurião, e tamanha fé daquele homem. Senhor, não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Pois é. Então, assim, a gente vê na própria Sagrada Escritura, entre aspas, o termômetro da fé. Tem horas que Cristo diz, homens de pouca fé, e aqueles que mais conviviam com Cristo, mas que depois eles é que foram santos e mártires, né? E, em várias ocasiões também, tamanha fé deste homem, tamanha fé desta mulher. Nós temos que ser, mesmo com uma fé de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, nós temos que ter a ousadia, a intrepidez, a audácia dos santos e mártires, para não nos deixar esmorecer a fé. E por isso é importante esse conhecimento, o conteúdo, para saber o seguinte, a igreja, ela pode ter membros que são, obviamente, errantes, mas a igreja é santa e imaculada. Nós amamos essa igreja, que é visível. E aí sim, voltando às heresias. As heresias da época, de um tempo lá no passado, eram heresias cristológicas. Mas depois da Reforma Protestante, que é chamada de Revolução Protestante, o que nós tivemos? Eu vou falar de fatos e evidências. Eu não vou falar aqui de achismos. Vou falar de fatos e evidências. O que foi o que se chama Reforma Protestante? Que para nós é Revolução Protestante. Por que é Revolução na Reforma? Em primeiro lugar, houve uma quebra de paradigma. Lutero, ele se insurgiu contra a autoridade da igreja. Lutero escreveu lá 95 teses, levou lá na Alemanha, né, botou lá as 95 teses, negando vários dogmas importantes. Ele, um homem que podia muito bem, se ele realmente só quisesse alguns reparos da igreja, ele poderia ser como São Francisco de Assis, que reconstruiu a igreja por dentro, mas foi obediente à igreja. Ele foi até humilhado, mas ele reconstruiu de dentro sem deixar de ser obediente. Ele foi obediente, mas Lutero era vaidoso. A prova de que Lutero era vaidoso é que ele não se contentou em não ter as suas respostas lá imediatas. E aí o que ele quis? Fundou a própria igreja. Há quem diga que ele até se converteu no final de sua vida. Eu não posso comprovar isso, mas há quem diga que ele, no final de sua vida, ali na apagar das luzes, ele se converteu e morreu católico. Há quem diga isso. Como eu disse, não tenho como comprovar. Mas enfim, já ouvi muito sobre isso. Voltando, então Lutero, ele se insurgiu contra a igreja, contra a autoridade da igreja, a autoridade do Papa. E aí ele começou a querer interpretar ele mesmo a Sagrada Escritura, de dizer que era um livre exame. E aí o que você está dizendo? Olha, você pode interpretar a Bíblia como você quiser. Se você pode interpretar a Bíblia como você quiser, quem inspirou a Sagrada Escritura mesmo, hein? Foi o Espírito Santo. Então a Bíblia tem que ser lida com o mesmo Espírito que a inspirou. O Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Então existe um magistério que deve, obviamente, interpretar retamente a Sagrada Escritura. Não pode ser uma coisa tirada da minha cabeça. Por uma razão muito simples, porque senão te abre precedente para qualquer tipo de relativismo. A ditadura do relativismo, que tanto o Papa Bento condenava, vem, se a gente parar para pensar bem, dali. Por quê? Quando ele diz, olha, faça o exame da Sagrada Escritura, cada um interprete como quiser. Então, eu interpretei esse versículo desta forma, então vou criar o cristianismo. Ela interpretou de outra maneira, ela cria o anismo.
sergismo e assim por diante. Pronto, são diversas igrejas e qual é o certo não se sabe. Se relativiza. Parece brincadeira, mas assim, é o que eu costumo dizer aos meus alunos de catequese. A gente não pode usar a Sagrada Escritura como um cardápio. A gente vai, deixa eu escolher aqui, peraí, agora o que eu vou almoçar? Eu vou almoçar frango, peixe, como quem diz, né? Olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Quer ver? Os 10 mandamentos. Eu concordo muito com o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o pecar contra a castidade, nem pensar. É mais ou menos isso que a gente faz internamente. Será que a gente tem a disposição do nosso coração de viver a radicalidade do Evangelho? A radicalidade do que Deus manda te viver? Será que a gente tem essa disposição? Eu faço essa provocação habitual e bem necessária, por quê? Para a gente refletir. Se nós também, sem querer, ainda que de forma muito inconsciente, nós também não estamos sendo aqueles insurgentes contra a igreja, a criar uma pseudo-igreja dentro da própria igreja. Porque tem muita gente fazendo isso. Escolhendo o que vai seguir e criando, entre aspas, pseudo-catolicismos. E abrindo a boca e fala, sou católico. Aí sou católico e vai lá votar na ideologia de gênero. Sou católico, aí vota lá no aborto. Muito católico, né? Conhece bem, profundamente a... Eu estou citando o exemplo da política porque é mais comum, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê, e todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas não é proselitismo assim, não. Eu estou falando de evidências. Então a gente precisa compreender. Porque ser católico é ser obediente. Eu costumo dizer o seguinte, o catolicismo, a igreja católica, não é lugar de democracia. O Estado democrático direito, mas a igreja católica não é democracia, não. A igreja não é democrática. A igreja é lugar de obediência. Ou você se adequa, ou você abraça a totalidade, a integralidade da fé, e realmente vai estar ali, né, sua marca indelével, do seu batismo, honrando o seu batismo de católico, ou, sinceramente, comece a duvidar se você é católico mesmo. Isso vale para mim também, tá, gente? Volto a dizer. Então é importante a gente fazer essas reflexões. Então vejam, com a questão da reforma protestante, que a gente costuma dizer revolução protestante, nasceu ali a sementinha do relativismo. Então hoje se duvida o que é certo e errado. Por quê? Várias igrejas foram abrindo por aí. Só que, sinceramente, nós podemos chamar igreja, o que é igreja? Quando a gente fala de instituição igreja, pelo menos eu me remeto bem à igreja que Cristo fundou. Ele falou, edificarei a minha igreja. Então só tem uma igreja. O resto são comunidades eclesiológicas. Mas igreja só tem uma. E mais. Por isso que eu botei ali, heresias eclesiológicas. Por quê? Porque a questão protestante é o seguinte. Eles tiram a parte essencial da fé, por isso que é heresia. Heresia são 3 tipos de ferida à unidade da igreja. A igreja é una, santa, católica, apostólica, certo? É uma só igreja, é una. Que está em volta ali da hierarquia, né? Então tem o Santo Padre, que no caso hoje é o Papa Francisco, tem o Colégio dos Bispos, né? Nessa hierarquia, depois tem, evidentemente, o leigo, etc. Os leigos, a igreja é hierárquica, né? Mas ela é una, ela é santa, pelos motivos que eu já expus. A igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja, a cabeça é Cristo, então não tem como, se a cabeça é Cristo, evidentemente Cristo é santo, não tem como o membro ser pecador. Os membros, não tem como a igreja ser pecadora. Claro que os membros são, mas a igreja é o corpo místico de Cristo. Então a igreja é santa. Católica, que significa, na etimologia da palavra, universal. E apostólica, porque vem da fé dos apóstolos, de forma coerente até nós hoje, guardados pelo depósito da fé, magistério da igreja, que a gente chama de exegese, né, da igreja. Esse conhecimento, a patrística, a escolástica e assim por diante, o conhecimento todo da igreja, né, ao longo desses anos, e sendo sustentados pelos santos e mártires, a igreja vem para nós, né, de forma bem, a fé, né, de uma forma sólida, íntegra, enfim, coerente. A igreja católica é a igreja de sempre. Então ela é una, santa, católica, apostólica. Agora, como ferir a unidade da igreja? Quais são as 3 formas de ferir? A primeira delas, que nós podemos dizer, é a heresia. Heresia é o seguinte, você tem a parte essencial da fé, você extrai a parte essencial e coloca qualquer outra coisa no lugar. Você deturpa a verdade. E coloca um relativismo no lugar. Você abre um precedente para o ativismo. Desculpa, o relativismo. Então, isso aí é uma heresia.
Por isso que eu falei da heresia ariana, falei da heresia protestante, porque de fato veio da igreja. Aonde nasceu a igreja protestante? Nasceu da igreja católica. Aí Lutero resolveu tirar 7 livros. Engraçado, né? Ele pegou a Bíblia pronta. O padre Paulo Ricardo fala de uma forma muito linda. Os protestantes acham que aconteceu isso aqui, ó, quer ver? Não tem ninguém aqui. Digamos que seja a Bíblia, tá? Você quer a Bíblia, capa dura, bonitinha, caiu na frente deles. Mais ou menos isso. Não, mas é verdade. Então, você caiu de capa dura. É mais ou menos isso. Então, assim, por que eu estou falando isso? Por uma razão simples. As pessoas, o cânon já estava definido. Lutero só se preocupou em extrair 7 livros. Agora, quem definiu o cânon da igreja? Desculpa, o cânon da Bíblia. O cânon? Quem definiu o cânon, que no caso nós temos aí a Sagrada Escritura? Foi a Igreja Católica. Depositar a Sagrada Escritura é a Igreja Católica. Por isso que o católico não pode não conhecer a Bíblia. É até um apelo que eu faço a vocês. Conheçam bem a Sagrada Escritura. Não por vaidade ou para vocês ficarem discutindo com o outro. Não é para essa intenção, não. É porque nós temos um tripé na nossa igreja. Qual é o tripé? Quais são os 3 pilares? Sagrada Escritura, magistério da igreja e tradição apostólica. Então pronto, a gente tem o respeito e a obediência a esses 3. Então, se temos ali Lutero que tirou os 7 livros e depois deturpou e aí criaram diversas igrejas, pronto, acabou, já que ele nasceu o relativismo. Já tem heresia eclesiológica, porque você pega ali, concordei com essa parte aqui da Igreja Católica, batismo eu concordo, traz pra cá. E não, a Eucaristia não concordo não, então não deixa pra lá. Concordo com casamento, traz pra cá. Então assim, você escolhe, são elementos eclesiológicos que você tira da igreja verdadeira e você coloca numa outra. Por isso que eu particularmente não chamo de igreja. E na verdade não é pra chamar de igreja, porque a igreja é uma só. É simples. Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma mentira? É só a gente refletir que a gente vai entender. É uma questão de fatos e evidências. Correto? Pois é, então são heresias eclesiológicas. Então, voltando às feridas à unidade da igreja. A primeira delas eu já falei, heresia. A segunda, que muitos têm, infelizmente, incorrido atualmente. Cisma. O que é o cisma? É a insubordinação à autoridade do Santo Padre. Não aceito, por exemplo, Santo Padre. Não eu, falando genericamente. Não aceito o que ele está fazendo. Pronto, vou romper. Pum! Rompi com o Santo Padre. Pronto. Mas subordinação é um cisma. Foi também que o Lutero fez. Ele aceitou, não foi obediente. E aí ele foi lá e criou a própria. O luteranismo, né? Então o cisma é essa insubordinação, que é uma desobediência, por sua vez. E a terceira ferida é a apostasia, que é a negação, o abandono da fé. Agora vejam, o que está acontecendo neste tempo do século XXI? Nós temos tudo e mais um pouco, né? Nós temos aí, inclusive o clero, é triste falar isso, mas vou falar, em caráter de denúncia mesmo, porque a gente também não pode deixar de falar a verdade, que a filosofia tomista é muito clara, né? Se nós não condenamos o erro, nós corremos o risco de aprová-lo. Ainda que internamente. Se a gente não condena, a gente indiretamente aprova o erro. É isso, a gente tem que condenar. Então, em cada denúncia, muitas pessoas, integrantes do próprio clero, estão apostatando. Aí nós, enquanto leigos, que nos inspiramos no clero, como é que a gente fica nessa história? Nossa, olha, o padre fulano, o bispo fulano está apostatando, olha lá. Aderiu, poxa, é herético, aderiu ao Teologia da Libertação, que é uma heresia infiltrada na igreja. Tá vendo? Se ele foi, também vou. Ou então, se ele foi, não, agora eu não quero mais saber de igreja, não. Que isso? Tá vendo? O cara foi, olha lá, um errado. Pois é, agora o que nós católicos leigos podemos fazer, já que o mundo te ensina e de deles, o que nós católicos leigos podemos fazer? Qual é o papel do laicato? O papel de se manter fiel, firme, é de todos. Todo e qualquer católico que se preze tem que se manter obediente à doutrina. Como eu falei, a totalidade da doutrina, a integralidade. Agora, se eles apostataram, a gente tem que botar o joelho no chão e pedir muito a Deus pela conversão deles. Fato, esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos que cuidar para que nós não sejamos os próximos e mais. Tomar cuidado para que as pessoas próximas a nós não façam o mesmo. Por isso é que quem muda o mundo são os santos. Por isso que nós temos que buscar ardentemente a santidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que essas heresias, elas não se infiltrem também dentro do nosso coração, de certo modo. Elas dominem, porque muitas vezes o que acontece? Uma ideologia toma conta do coração e da mente do homem.
sequestra, né, a mente e o coração do homem, dominando o homem, de tal maneira que o homem se sucumbe. E aí eu costumo dizer, ele, de novo, vai lá, sucumbe ao veneno da serpente. Por que eu falo veneno da serpente? O que aconteceu no Jardim do Éden? Eva foi seduzida pelo veneno da serpente. Né? A serpente chegou lá, olha, se comeres do fruto sereis como deuses. Então a soberba, sabe? A vaidade no coração do homem. Então isso é algo quase constante na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado, renunciar essas paixões. Porque o padre Paulo Ricardo costuma chamar, né, doenças espirituais. Eu, quando fiz esse curso, as doenças espirituais, eu falei assim, estou no CTI, porque eu tenho todas. Isso já tem tempo. Foi uns, sei lá, uns 6 anos atrás eu fiz esse curso. Aí eu falei, estou no CTI. Aí beleza, graças a Deus que ele fez primeiro das doenças espirituais. Aí depois eu fiquei desesperada, falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu tenho todas, como é que eu vou combater essas doenças espirituais? Aí ele fez um outro, né, em resposta, terapia das doenças espirituais. Opa, glória a Deus. Pois é, como diria um cabo da seu, glória a Deus. Pois é. Aí ele foi e fez a terapia das doenças espirituais, para combater as doenças espirituais, para fortalecer a nossa vida espiritual, nossa vida de oração. Tanto é que hoje o Padre Paulo ele tem uma outra aula, né, outros vídeos, falando de quê? Falando da santidade. Como é que é o nome? Engenharia, né? Engenharia da santidade. Engenharia da santidade. Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais olhar para o alto, aspirar as coisas do alto. Se a gente olhar para o lado, a gente corre um sério risco de se escorregar na fé. Por quê? Porque infelizmente nós estamos passando por essa grande tribulação na igreja, que está levando a muitos à apostasia, à negação da fé, a desviar. Muitos estão desviando da fé. E nós não podemos ser os próximos. Agora, quem está lá em cima, cuidado para não cair. Por isso que eu comecei essa exposição falando da responsabilidade que os centros têm. Os centros, eles são sim referências. Mas não é motivo de vaidade isso. É como eu disse, é motivo de responsabilidade. Agora, cuidado, que quem está lá em cima, cuidado para não cair. Com qualquer um pode acontecer isso. Vaidade subir a cabeça, sabe? Quantas pessoas nós não conhecemos que antes eram, nossa, pessoas assim, de uma vida reta, e depois, não sei por que razão, a pessoa, sei lá, virou celebridade e aí pronto. Virou celebridade, acabou, não tem mais vida ascética. Então, assim, é grave, sabe? Nós estamos passando por essa peleja. Nós estamos sendo tentados também cotidianamente. A gente tem que saber de que lado que a gente vai estar. Do lado dos santos ou do lado daqueles que apostatam. Eu quero estar do lado dos santos. Ainda que eu seja muito cabeça dura, muitas vezes, eu quero estar do lado dos santos. Bate a cabeça na parede. Nem que eu tenho que pegar o silício, mas... a gente tem que não pode ter medo de passar pelo sofrimento, né? Então isso é importante, nós sabemos exatamente que tipo de heresias que passaram na história da igreja para tentar desviar muitos e negar o óbvio, que a autoridade pertence a Cristo, cabeça da igreja. E aqui eu quero ler, já quase caminhando para o fim. Quanto tempo eu tenho? Tem mais 10 minutos? Ou menos? Não, tem mais. Ai, glória a Deus, então vou ficar aqui também. Brincadeira, gente, não. Ó, vou ler, então já que eu tenho um tempinho mais, vou ler Romanos 13. Romanos, capítulo 13, de 1, seguinte. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Então vejam bem. Negaram o poder espiritual da igreja. Quando houve as heresias eclesiológicas, tiraram a autoridade da igreja. Por isso que a gente fala das revoluções. Né? A protestante, por exemplo, tirou a igreja, derrubou a igreja. Aí depois veio a Revolução Francesa, fez o quê? Cristo não. Pum! Depois veio a Revolução Comunista, Deus não. Pronto. A apostasia, né? A Nossa Senhora de Fátima, na sua terceira aparição, ela deixa claro, né? Que a apostasia se alastraria pelo mundo por conta do comunismo, o que a gente está vendo. Inclusive, segunda-feira, a gente vai fazer uma sessão solene lá na Câmara dos Deputados, inclusive que eu vou presidir, que é em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. E o objetivo dela é exatamente falar do combate ao comunismo.
Todos convidados. Quem quiser ir para Brasília, será um prazer. Olá. Quem quiser ir para Brasília. Então, não, mas pelo menos vocês podem assistir pela TV Câmara, né? E até convidei Dom Rifan, ele estará lá, e ele vai falar, porque no caso, a igreja lá de Campos é a igreja principal da Nossa Senhora de Fátima. Ele vai contar a história de Nossa Senhora de Fátima, as aparições, aí depois vai ter um amigo que vai falar exatamente da parte do combate ao comunismo. Entende? Então, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, a gente vai ter essa solenidade lá na Câmara de Deputados. E eu fiquei muito feliz, né, por terem definido esse nosso pedido, porque a gente precisa reforçar isso. E o que está acontecendo, a profecia de Nossa Senhora de Fátima lá atrás, ela tem todo o eco hoje. A gente percebe exatamente o que está acontecendo, a gente enxerga a realidade. Então, tudo isso que está acontecendo vem de todas essas heresias. Cada uma delas contaminando o povo da época. E a gente, de novo, né, nós dentro dessa barca temos que nos manter firmes e de pé, sabendo que Cristo está dentro da barca. Ele pode estar dormindo, mas ele está dentro da barca. Então é importante. Agora, sobre as autoridades, nós estamos vendo aqui em Romanos 13. Toda a autoridade foi conferida por Deus. Quando estava Jesus e Pilatos, Jesus para ser crucificado, Pilatos diz, eu tenho poder para, digamos assim, fazer sair dessa, né? O que Cristo diz para Pilatos? O que Cristo responde? Quem me ajuda? Não tens poder, bom, por favor? O poder foi dado de Deus. Exatamente, o poder foi dado de Deus. Então, assim, ele responde, não tens poder algum sobre mim. A autoridade só existe se realmente foi conferida por Deus. Toda a autoridade foi conferida por Deus. Cris, você está dizendo que Cristo quis, que Cristo deixou lá, quer dizer, Cristo botou lá Lula e Dilma. É isso que está dizendo? Toda a autoridade foi conferida por Deus. Como assim, Lula e Dilma? Ninguém merece. Não é possível que Deus vai fazer isso pra gente. Peguei pesado, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte. Evidentemente que ele permite. Ele permitiu. Mas para que também a gente aprenda, né? De todo mal que existe, Deus extrai algo maior. Certamente. Então, mas toda autoridade, ela foi conferida por Deus. Então isso é uma evidência. Inclusive, a gente acabou de ler sobre isso. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Agora lembrem, qual é o poder da igreja mesmo? É o poder espiritual. Que deve estar, quem deve estar abaixo? Poder temporal. Então, o poder temporal, ele precisa sim se curvar ao poder espiritual, ao poder da igreja, que foi conferido por Deus. Do contrário, é uma subversão. Continuando. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. De fato, não há razão para se temer o magistrado quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e serás por ela elogiado. Pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Aqui, tem um doutor aqui em Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, que é o Henrique, e que está ali atrás, que é doutor em São Tomás de Aquino. Então eu me marei no deserto falando sobre isso, mas quem é o sumo bem? Santo Tomás já falava. O sumo bem é nosso Senhor. Você só pode fazer o bem se você conhece e ama o bem. Há bem maior do que aquele que é literalmente o sumo bem? Falei algo que até repetitivo, né? Mas é proposital. Então nós só podemos... A política, por exemplo. A política, o objeto é o bem comum. Agora, você só pode fazer o bem, você só pode atender, cumprir o objeto da política, que é o bem comum, se você conhece e ama o sumo bem. A fonte de todo bem, que é nosso Senhor. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Pratica o bem e serás por ele elogiado, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Então, uma coisa é consequência da outra. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Olha só. O poder temporal, na verdade, a gente pode até lembrar ao longo da história da igreja,
ele foi muito utilizado pela igreja como poder, de fato, o poder do exército, sabe? Muitas vezes a igreja precisou de um poder armado, como um braço da igreja. A igreja tinha esse braço ao longo da história. É mais ou menos isso. Então, quantas vezes a igreja de fato precisou? Só que isso foi subvertido. Hoje em dia a lógica ela está invertida. E quando aqui a Sagrada Escritura está relatando sobre a prática do bem, é o que nós precisamos fazer. Mas só conseguimos realmente praticar o bem. Aqui responde, se nós estamos a serviço de Deus. Estar a serviço de Deus é também estar a serviço da igreja. Quase como um silogismo aristotélico. Por quê? O que é a igreja? Não é o corpo místico de Cristo? Nós temos que servi-la. Ela está a serviço da... Não, no caso aqui. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte... desculpe, aqui está servindo a espada, tá? Eu li errado aqui. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-lo. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela, a espada, está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso obedecer, não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Pela mesma razão, pagais impostos. Os funcionários que os recolhem fazem-no como ministros de Deus. Dai a cada um que lhe é devido. O que é isso? O princípio da justiça. Dar a outro o que lhe é devido. Isso é o princípio da justiça. Seja imposto, seja taxa. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou também temor e respeito. Não fiqueis devendo mais a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros, pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Eu vou parar por aqui. Quanto tempo eu tenho? Só para poder me organizar do que eu vou falar. 8h37. Se você achar que até as 9 dá para dar conta. Eu vou parar daqui a 10 minutos, então, para poder abrir para pergunta, questionamento, crítica, o que quiser. Pois bem, eu fiz questão de ler Romanos 13, porque aqui eu acho que tem um grande norteador. Aqui nós temos a pavimentação do caminho. O que nós temos hoje? O que nós vemos no Brasil? Na nossa política. Agora eu vou trazer para a política. Não só porque é o meio que eu agora estou, digamos assim, estou inserido. Eu costumo dizer, a política para mim ela não é uma profissão e nem será. Minha profissão é advogada. Eu sou formada em Direito, minha profissão é advogada, a política é um serviço à sociedade, a política é um apostolado, a missão, mas não é uma profissão. Ponto. Mas eu vou falar da questão política. O que nós temos? Nós somos obedientes à lei de Deus. Ele falou da lei de Deus. O perfeito cumprimento da lei de Deus, que inclusive de vosso amor. É o amor. Porque a lei de Deus ela é perfeita. Por isso que ali se cita, né, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás, etc. Então são as leis de Deus. Nós temos que ser cumpridores dessa lei de Deus. Santo Tomás de Aquino, ele já dizia que a lei de Deus, eu sempre falo isso, a lei de Deus, a lei dos homens, ela deve ser o reflexo da lei de Deus. Se a lei dos homens não é o reflexo, a expressão da lei de Deus, ela é uma lei iníqua. Ela é uma corrupção da lei, nem a lei, é uma corrupção da lei. Essa frase de São Tomás é fantástica, é brilhante, porque esclarece tudo pra gente. Nós precisamos respeitar a autoridade, por exemplo, do presidente da República. Não importa quem seja. Hoje o Bolsonaro, graças a Deus, que não é verdade. Graças a Deus, enfim. Ele não é perfeito. Ele comunga muito os nossos valores e princípios. Ele está lá, aos trancos e barrancos, tentando fazer o melhor dele. Nós devemos respeito a este homem? Poderia ser o Lula. Deus me livre. Mas enfim. Poderia ser, né? Nós deveríamos respeito? Sim. Porém, tem uma coisa. Aquilo que trair os princípios e valores, nossos princípios e valores,
aquilo que for lei iníqua, nós não estamos obrigados a cumprir. Nossa, você querendo causar uma guerra santa. Ué, gente, estou falando que nós não estamos adstritos a isso. Nós somos cumpridores da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Aborto. Olha, sério, assim, em nome de Jesus mesmo, o aborto nunca será legalizado no Brasil. Na verdade, a gente vai acabar com o aborto, é o que eu quero, o que eu desejo. Mas o aborto, se... Eu vou dizer o que já existe, né? O artigo 128 lá. Nós, católicos, apostólicos romanos, aliás, os cristãos, sabendo que o aborto é uma lei iníqua, por quê? Você fazer o aborto, você está ferindo o direito natural, não é nem bioética, gente. Tem gente que tenta dizer, não, a questão da vida é uma questão bioética. Desculpa, não é. Não é bioética, é direito natural. Como é que você vai vedar, acabar com o direito natural? Eu costumo dar um exemplo claro. Se não tivesse tipificado, ele costuma falar, o Henrique fala muito disso, se não tivesse tipificado o artigo 121 do Código Penal, se tivesse positivado, né, que o homicídio, o artigo 121, matar alguém, tem lá a pena. Se não tivesse positivado, se não tivesse escrito, nós saberíamos que homicídio é um crime? Homicídio é um pecado? Com toda certeza. Porque é algo que está escrito no coração do homem. É lei moral natural. Não precisa que o Estado imponha. Eu não preciso que alguém me diga, Cris, olha, matar é pecado. É crime. Não precisa que ninguém me fale. Está escrito no meu coração. Não é nenhuma questão só cultural. A cultura ela vai caminhar, né? Enfim, a cultura, até o Olavo fala disso, né? É o fruto do espírito, como é que é? É fruto do espírito do trabalho do espírito humano. É fruto do trabalho do espírito humano. É isso que ele define como cultura. E é bem razoável, né? É bem interessante essa. É fruto do trabalho do espírito humano. Isso ele define como cultura. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, a cultura, ela tem lá, enfim, cada época tem lá a sua cultura, mas tem coisas que são universais, que transcendem a sua época. Como, por exemplo, as leis de Deus. A lei moral natural, que é o que é inerente ao coração do homem, está dentro do coração do homem, não precisa que o Estado vá lá e ou diga nada pra gente. Então, o aborto é exatamente ferir a lei natural, o direito natural. Então, nós nunca podemos ser condescendentes com o aborto. Aí vai ter gente que fala assim, e o caso de estupro? Gente, a mesma coisa. Não existe relativismo. Quem quer relativismo não somos nós. Eu já falei muito sobre isso. Nós não podemos tolerar isso. Eu sou extremamente... Aí as pessoas me chamam de radical. Radical porque eu quero defender a vida de um inocente? Radical porque eu quero dizer o seguinte, nós temos que amar aquilo que Deus nos deu como ordenamento. As pessoas falam ordenamento jurídico. Antes desse ordenamento jurídico que eles têm, tem o ordenamento de Deus. Que aqui eles chamam de ordenação, né? Pois é. Nós temos isso, que é algo que é sagrado para nós. A vida é um valor inviolável, sagrado. A Constituição está lá, bonitinho, no artigo 5º lá, a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, mas ainda que não tivesse lá, a vida continuaria sendo um bem mais precioso. Aonde começa o milagre da criação? Dentro do útero da mulher. Só que tenta transformar em túmulos, por conta do aborto. As pessoas relativizam o direito à vida de tal modo que hoje elas querem legalizar lato sensu. Primeiro começaram estupro, risco de vida da mulher. Depois o ativismo trouxe os anencéfalos. Aí agora a Zika. Graças a Deus caiu o julgamento. Depois de muito sufoco, mas caiu o julgamento. Mas isso não é motivo de agora podemos relaxar. Não. Agora a gente tem que aprovar o projeto de lei que está lá na Câmara, que eu peguei a relatoria ontem, o PL 4754, peguei a relatoria. Vou tentar no dia do meu aniversário me dar esse presente de aniversário. Por que eu falei me dar o presente? Não é pra mim, né? Mas eu digo assim, porque foi tão o suor a gente conseguir a relatoria desse projeto que eu realmente considero um presente de aniversário ler o relatório nesse dia. Né? Então, semana que vem a gente vai tentar pautar. Não sei se a gente vai conseguir, então, pelo amor de Deus, nem divulguem isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer? A gente tem que tentar mostrar, acabar com o ativismo judicial, porque é pelo ativismo que eles estão tentando legalizar o aborto, não é pela via do parlamento. Porque senão eles perdem, eles sabem. Está cheio de projetos de lei lá, tramitando, tentando trazer aborto. Graças a Deus, até hoje, todos sepultados. Ainda que eles tentem ressuscitar, sufoca, porque realmente ali o movimento pró-vida sempre atuou, age sempre, porque o povo brasileiro é majoritariamente pró-vida.
Então, o parlamento representa a vontade popular. A maioria do povo brasileiro é democracia, né? Aí eles não conseguem, eles vão pelo subterfúgio lá no STF. Então, a gente está enfrentando essa questão. Por que eu trouxe essas evidências? Por uma razão simples, porque a gente está vivendo uma iniquidade de leis. Leis iníquas. A lei do aborto. Aí tá, e depois, vamos sair do viés do aborto. Drogas. Olha, lá na lei 11.343, né? 11.343, que é a lei de drogas, tá lá no artigo 28, né? O consumo de drogas ele não é punível, porque eu tô morrendo sozinha, tô me ferrando sozinha. Então eu posso à vontade. No máximo, uma advertência. Agora veja, tem cabimento? Com todo respeito. Se a gente for pela lógica do princípio cristão, o que é o corpo? São Paulo fala, né? É o templo do Espírito Santo. Você não pode se matar. Você não pode se boicotar. Se mutilar. Quer dizer, poder você até pode, né? Deve, convém, pelo amor de Deus. É isso. Então, assim, se você concebe a questão das drogas, você está matando o templo do Espírito Santo. Então, a premissa, ela já é por si só. A mácula já está ali no princípio. Eu falei do aborto. Poderia citar gênero também, porque o que é gênero? As pessoas falam, gênero é uma construção social e cultural, a pessoa pode ser o que ela quiser, entra na esfera ontológica da coisa mesmo, né? Pois é, então a pessoa pode ser o que ela quiser. Então o que você está fazendo? Você está desconstituindo, você está destruindo, não é desconstruir não, desconstruir é muito pouco, você está destruindo a natureza humana querida e criada por Deus. Está destruindo essa natureza. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, você está dizendo o quê? Olha, eu posso ser o que eu quiser, hoje eu posso me relacionar com homem, com mulher, com cavalo. Você cria um relativismo grande e você não sabe mais a sua identidade. É bizarro isso, desculpa o termo. Mas é bizarro. Então a gente chegou num grau, vou falar um termo ainda pior. Desculpa o que eu vou falar, mas um grau de esquizofrenia do nível humano. Que assim, as pessoas elas saíram da esfera de racionalidade. A razão natural, sabe? Nós temos todos uma consciência moral. Nós temos uma razão natural. Só que as pessoas sufocam, sepultam essa razão natural, essa razão, a racionalidade, em nome de quê? Das ideologias, das paixonites. As pessoas se apaixonam pela sua própria ideologia, que é a criação da própria verdade, abraçam essa ideologia e são cegas, ficam cegas por ela. Por isso que a exortação lá traz do apóstolo São Paulo, em Coríntios, que ele diz, andemos pela fé, não pela visão. Porque se a gente anda pela visão, a gente tropeça no meio do caminho. Nossa visão é a nossa, mas a fé não. E nós temos uma graça santificante que nós recebemos no nosso batismo, que de forma infusa nós temos as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então nós precisamos lembrar que a fé é o fundamento da esperança, como diz Hebreus 11:1. A esperança é algo que é o estar por vir, ou seja, a gente tem que ter a fé e a esperança de que qual é o fim último do homem? Não é ele mesmo. Tentam dizer que é, mas não é ele mesmo. É o céu. Nós não queremos contemplar a visão beatífica de Deus, a glória de Deus, só no céu. Então nós temos que ter essa esperança acesa nos nossos corações, reavivada, né? Nos nossos corações. E a caridade, eu não preciso nem dizer, que é o sinônimo de amor. O amor. 1 Coríntios 13, né, que todo mundo conhece, inclusive fizeram até uma música, né? Enfim. Então, minha gente, nós temos essas 3 virtudes teologais infusas na graça santificante do nosso batismo, como nós recebemos. Agora, o que nós fazemos? Nós deixamos, às vezes, adormecer dentro de nós. Nós temos que potencializar isso. As virtudes, os dons que Deus nos deu, Deus distribui os talentos conforme Ele aprover. E aí, a gente faz o quê? A gente enterra os nossos talentos, os nossos dons? A gente não pode fazer isso. Então a gente tem que lembrar. Eu falei isso tudo só para, agora sem finalizar, para lembrar do nosso papel de leigo, de submisso sim, obediente sim à doutrina da igreja, ao poder espiritual, que tentaram relegar o último plano. Aliás, tentaram destronar, destruir a igreja, tentaram tirar da igreja para colocar em qualquer outra coisa, tentaram pegar o essencial, jogar para a periferia. Tiraram Cristo do seu trono, crucificaram Cristo de novo, crucificam Cristo todos os dias, seja no parlamento, seja nas universidades, aqueles escárnios que a gente vê.
O João Daniel recentemente falou comigo, né? Sobre os absurdos que estavam acontecendo na UF. Eu estudei na UF. Eu vi com meus próprios olhos. Não é só escárnio, é porco. Eu nem sei o que vai parar. É um crime, é um absurdo. É tudo junto. Acho que não vai ter adjetivo suficiente. É um absurdo o que está acontecendo. E as pessoas estão encarando como normal. Evolução. Evolução, uma involução. As pessoas estão cada vez mais, desculpa o que eu vou falar aqui, animalescas. Aí se alguém me ouvir falar isso, gravar, nossa, chamou de animal. Gente, desculpa, eu não estou falando que a pessoa... Mas a atitude é animalesca. A pessoa age como animal. Age como tal. Exatamente, da irracionalidade, é o grau de racionalidade do nível humano, né? Por quê? Porque a razão foi esquecida em nome dessas paixões. Então nós precisamos trabalhar para resgatar a cristandade. E isso só se faz se nós formos verdadeiros católicos, dando a cara a tapa, né, como ela falou ali atrás, não tendo medo, não nos envergonhando do evangelho, botando, sinceramente, desculpa o que eu vou falar aqui, botando o nosso na reta, se for preciso. Sabe por quê? O martírio é isso. É não recuar, é não temer, é não retroceder. Martírio é isso. Olhemos para a vida dos santos. Eles tiveram uma vida fácil? Uma vida tranquila, passiva, pacífica? Não. Eles não tiveram essa vida. E se nós queremos essa vida, católicos não somos. Ou então estamos vivendo muito mal o nosso batismo. Se queremos realmente, hoje, eu vou falar algo que eu venho falando com uma certa insistência, porque, sinceramente, Deus tem mostrado isso nesse tempo. O caminho é um só. O caminho do martírio. Nesse tempo de grande tribulação, esse tempo de apostasia, por isso que eu tenho insistido com isso. A fé esmorecida, inclusive de muitos bispos, padres, etc. Enfim, do clero, não todos, não quero generalizar, porque tem santos padres, sim, estou falando do santo padre, santos padres no sentido de a vida santa de alguns sacerdotes, que sim rezam muito por nós. Se nós estamos aqui, é graças a esses que estão ocultos, mas estão lá rezando por nós. Direitinho. Eu tenho algum para citar. Vou falar, Padre Lodge é um exemplo. Padre Lodge é um homem que, por exemplo, se o aborto não foi aprovado no Brasil, muito se deve a ele, esse homem, que ficava lá, seu terço diário, orando, vigiando, rezando, mas também quando tinha que colocar a cara a tapa, bater de frente com o senador, caramba, ele ia lá, ele foi. Ele não tem medo, não. É um exemplo, poderia citar o Padre Eduardo, o Padre Paulo, enfim, tem outros, a gente tem grandes homens dentro da igreja. Mas vejam, nesse contexto que nós estamos, eu ouso dizer que muito da salvação, digamos assim, não é heresia não, assim, muito do que eu quero dizer, da fé da igreja, enfim, vai vir também pelos leigos. A salvação, digamos assim, né, da nossa igreja para a igreja não cambalear, vai vir também pelos leigos. Eu sei que muitos tentam se ancorar nos sacerdotes, tentam olhar, eu quero um exemplo, mas veja, olha para Cristo, sabe por quê? Se, infelizmente, muitos deles estão apostatando, então vamos olhar, olha para Cristo, segue em frente e leva o rebanho, agora, sem deixar de ser obediente à igreja, sem perder a fé na igreja, a fé em Deus, fé em Cristo. É isso, então, a doutrina dos dois gládios, o objetivo é pavimentar esse terreno, mostrar o seguinte: nós católicos queremos o Estado católico. Qual é o objetivo? O Estado deve ser ordenar a salvação das almas. O que nós queremos é a salvação das almas. Esse é o papel primordial da igreja, que é o caminho. Ela nos mostra, ela nos aponta o caminho das virtudes, o caminho do combate aos vícios, o caminho que nós devemos seguir. E hoje, eu digo, é um caminho de martírio, sim. Aí fica a cargo de cada um, de que lado nós estaremos. Quando romper o tempo, o sinal dos tempos, de que lado nós estaremos. Por isso que eu citei o caminho dos santos ou o caminho dos que desistem no meio do caminho, dos que largam a barca de Pedro por qualquer sentimentalismo barato, por abraçar qualquer ideologia que nos leva à perversão, que nos leva, inclusive, vou dizer, com todas as letras, para o inferno. As pessoas têm medo de falar inferno. Outro dia eu falei uma frase que escandalizou muito, mas a frase não é minha, é a frase de um santo. Salvo engano, São Jerônimo. Não é para escandalizar ninguém, é só para falar uma coisinha básica. Eu falei isso na última aula que eu dei no São Dom Bosco. O inferno está pavimentado com o crânio de bispos. Exatamente o que vocês ouviram. São Jerônimo, salvo engano, me corrija se estiver errado,
Foi São Jerônimo? Acho que foi. Foi São Jerônimo. Foi. Se alguém do cara ouvir, eu tenho meu trunfo, foi São Jerônimo. Briguem com ele, não comigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Por exemplo, eles têm um mundo de ensinar e educar. Nós não podemos ficar acusando, julgando, como se nós tivéssemos salvo-conduto. Não é isso. Olhemos para a gente em primeiro lugar, para o nosso próprio interior. A catequese, que é a educação da fé, que começa aqui, esse apostolado dos próprios centros católicos, que é fundamental para servir a igreja e a Deus, começa aqui, mas é para a gente olhar para as nossas atitudes. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então, que frutos nós estamos dando lá fora? Não adianta a gente aqui fazer um discurso lindo, de político, sabe? Aquela coisa, não, eu falei discurso de político dos dias de hoje, né? Porque o político mesmo, ele tem compromisso com a verdade, deveria. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas eu, como eu falei, eu não sou política, eu sou católica. A política é um exercício atual, é meu, é um exercício, uma missão, mas eu sou católica. Então eu estou falando como católica, simples assim. E é isso, meus queridos. Só para finalizar mesmo, eu gostaria de encorajá-los nessa batalha, dentro desse contexto de guerra cultural, a que não esmoreçam na fé, que vocês busquem mesmo ardentemente a santidade, e mais, que vocês estejam alicerçados em Cristo, estejam enraizados mesmo na fé da igreja. É só a gente olhar para a história da igreja. Eu usei essa frase outro dia, falei, o que me fez católica? A história. A história me faz católica, sabe por quê? Quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe quão grandiosa a igreja é. Sabe por quê? Foi a igreja que construiu, por exemplo, a civilização ocidental. Foi a igreja que construiu hospitais, leprosários, universidades, escolas. Tudo isso a gente deve à igreja católica. Isso é uma evidência. É muito simples também. Então, assim, não tenhamos medo de... Não é botar a garganta para falar, eu sou católica, e depois chegar lá e manchar a imagem da igreja, como muitos fazem. O que não faltam são pessoas para manchar a imagem da igreja. Começando pelo Parlamento Brasileiro. Por aqueles que falam lindamente que são católicos, um discurso sedutor, mas no dia seguinte, se precisar, por 30 dracmas, trocar, dar um beijo em Cristo para traí-lo, eles não vão se negar. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Como Nicodemos, que nasceu de novo, da água do Espírito, como Cristo disse a ele, como José de Arimateia, que mesmo de forma oculta estava seguindo as palavras de Cristo, mas depois foi pedir o corpo de Cristo para servir o corpo de Cristo. Ou a gente vai querer ser como Pilatos. Olha, eu pessoalmente sou contra a crucificação de Cristo, mas, joga na plateia, como querem a legalização do aborto. Eu pessoalmente sou contra o aborto, mas se quiserem legalizar, dane-se. Mais ou menos assim, eu não gosto, mas se eles quiserem, mais ou menos isso. Então a gente tem que saber, se a gente quer se omitir na nossa vida na fé, como Pilatos, se a gente quer ridicularizar Cristo como Herodes, aquela forma jocosa com que ele tratou Cristo, ou se a gente quer só realmente, com toda a nossa vida, com todo o nosso amor à igreja, a Cristo, servir a esse corpo místico de Cristo, servir a igreja. E quanto mais a gente conhece a igreja católica, mais a gente se apaixona e mais a gente se converte, isso eu posso garantir, porque a gente tem uma igreja de santos. Eu quero estar na igreja dos santos. E vocês? E aqui eu encerro. Viva Cristo Rei! Viva!